Olá, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Pauta Brasil, programa da Fundação Perseu Abramo, que debate os grandes temas da conjuntura política brasileira. Eu sou Ellen Coutinho, diretora da Fundação Perseu Abramo, baiana. Nós estamos hoje aqui para debater as origens do bolsonarismo. Estamos com convidados muito especiais. Estamos com César Calejon, que é autor dos livros A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI e A Tempestade Perfeita, o Bolsonarismo e a Sindemia da Covid-19 no Brasil. César, que é jornalista com especialização em relações internacionais pela FGV, mestrando em mudança social e participação política pela USP. Bem-vindo, César, que é escritor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nós estamos também com Rafael Valim, que é doutor e mestre em Direito Administrativo, diretor da Biblioteca de Direito e da editora Contracorrente. Muito obrigada, Rafael Valim, por aceitar o nosso convite. E com o nosso querido Jean Williams, que é doutorando em Ciências Políticas na Faculdade de Direito e Ciências Políticas da Universidade de Barcelona, que está lá há pelo menos 2 anos se dedicando à pesquisa sobre relações entre o fenômeno da desinformação programada e dirigida, o contágio por fake news e a ascensão de governos, partidos ou personalidades autoritárias. Jean, que já foi nosso deputado federal e que muito contribui com o Brasil que nós desejamos construir, que nós sonhamos um Brasil mais justo, mais solidário, um Brasil sem opressões. Então, bem-vindos, é um prazer contar com vocês. Vamos já passar a palavra para César Calejon, nosso autor desses livros, e que vai dialogar um pouco conosco sobre as origens do bolsonarismo. Obrigado, Ellen. Boa tarde. Obrigado por me receber. Obrigado, Jean. Obrigado, Valim. É uma honra, é uma responsabilidade incrível participar de um debate com esse tipo de personalidades. Então, agradeço demais a própria Fundação, as pessoas envolvidas com a própria Fundação, a oportunidade de poder apresentar o meu trabalho. Nesse sentido, Ellen, como você muito bem colocou aí, o primeiro livro, A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI, foi lançado em julho de 2019 e vai ser, a segunda edição sai agora pela editora Cotter, já está na pré-venda, inclusive. É uma versão revisada e ampliada desse material que sai agora pela Cotter. Nesse trabalho, eu uso fundamentalmente 5 vetores para fazer essa reflexão acerca de por que Jair Bolsonaro foi eleito em outubro de 2018. O primeiro é o antipetismo, que evidentemente foi estimulado com voracidade ímpar por alguns dos principais veículos de comunicação e grupos empresariais do Brasil, sobretudo a partir de 2013. A construção do antipetismo, de acordo com a minha leitura, pelo menos, ela não começa em 2013, ela começa com a história do Mensalão, em 2005, mas naquela ocasião, e nos anos subsequentes, o governo do ex-presidente Lula estava muito forte, a própria aprovação popular do Lula estava muito ampla, você tinha Obama dando tapinha nas costas do Lula, dizendo que ele era o político mais popular da Terra. Naquela ocasião, essas forças que tentaram, de muitas maneiras, estimular o antipetismo, não tinham tanta condição subjetiva na sociedade brasileira para fazê-lo. Então, começa uma primeira construção inicial ali, já em 2005, com a história do Mensalão e com tudo que seguiu, mas, sobretudo, a partir de 2013, de junho de 2013, quando existe essa contestação por boa parte da sociedade brasileira, considerando o caráter das instituições, o caráter da democracia representativa, tudo isso estava sendo questionado. Ou seja, em 2013, o questionamento não era inicial, não era contra o Partido dos Trabalhadores ou contra a presidenta Dilma Rousseff naquela ocasião. O questionamento era muito mais difuso. Você tinha gente questionando o preço das tarifas, do transporte público, você tinha gente questionando mais autonomia para o Ministério Público, enfim. Havia uma demanda que era absolutamente difusa naquela ocasião. Muito bem. A partir disso, com base nessa janela de oportunidade que se abre, boa parte da direita liberal brasileira e parcelas do judiciário, e hoje está provado
inclusive tem um trabalho maravilhoso do próprio Valim, o livro Lawfare e tal, forças estrangeiras que, de fato, exerceram a ingerência no nosso contexto, sobretudo na figura da própria Lava Jato, essa construção do antipetismo começa a ganhar uma ressonância mais expressiva, chega em 2018 com uma força social absurda no sentido de influenciar o resultado do pleito eleitoral. Esse é o antipetismo e, portanto, é o primeiro vetor que eu citei para vocês para explicar essa própria ascensão do bolsonarismo em 2018. O segundo é o que eu chamo de elitismo histórico-cultural, nessa medida, que, de muitas maneiras, é uma força social que está estruturada desde a Revolução Neolítica, basicamente de 10, 12 mil anos para cá, e organiza os arranjos sociais de acordo com parâmetros elitistas. Esses parâmetros mudam de acordo com época para época, o que não muda, via de regra, é a orientação elitista para a composição dos arranjos sociais. A gente sabe, nos últimos 300, 350, 400 anos, como é que esse elitismo está organizado em cima da pele mais escura, em cima da comunidade LGBTQIA+, enfim, para não me estender muito, porque senão esses 13 minutos iniciais eu não dou conta de abranger tudo que eu pretendo. O terceiro ponto, enfim, é o dogma religioso. Nessa ocasião, considerando mais especificamente a adesão que os evangélicos demonstraram à proposta bolsonarista. E aí, Ellen e amigos, eu acho importante salientar o seguinte: eu não tenho absolutamente nada, qualquer tipo de dogma, qualquer tipo de doutrina ou religião para todos os efeitos. O problema que eu vejo, que eu saliento no meu trabalho, é o dogma religioso no cerne da vida social do país. Isso, para mim, é de fato um problema. O dogma religioso, portanto, é o terceiro aspecto. O quarto é a sensação de antissistema, que, em ampla medida, foi catalisada pela própria Lava Jato, que criou uma sensação de vale-tudo na política brasileira, na tentativa de destituir a própria presidenta Dilma, de impedir o Lula de concorrer às eleições. Isso tudo criou uma certa sensação de vale-tudo. Na tentativa de afetar o Partido dos Trabalhadores, essas forças acertaram a política institucional brasileira de forma mais ampla. É por isso que é tão comum hoje você ver, no senso comum, as pessoas dizendo que a política não serve para nada, que político é tudo safado, enfim. Esse é um reflexo muito sintomático dessa própria sensação de antissistema, que é o quarto vetor que eu utilizo para fazer essa reflexão no primeiro livro. A última, portanto, são novas ferramentas e estratégias de comunicação, tais como WhatsApp, Facebook, Instagram, que foram utilizadas naquela ocasião para avançar todo tipo de falácia, discurso de ódio, discurso de medo, esses elitismos históricos que eu acabei de mencionar com vocês, enfim. Pela primeira vez, essas ferramentas elas já existiam anteriormente, mas em 2018 foi o primeiro pleito presidencial durante o qual elas ganharam ressonância suficiente para se tornarem preponderantes nessa medida e ser capaz de dar margem para todo esse tipo de falácia que o próprio bolsonarismo avança com muita propriedade. Então, vocês estão vendo agora que, a despeito de estar sofrendo com uma enfermidade, estar sofrendo com um soluço, o próprio Bolsonaro já foi muito pontual no sentido de atacar, de retomar a questão do atentado à faca. Isso dá uma discussão ampla também. Eu não quero entrar nessa questão porque isso suscita uma série de teorias conspiratórias, mas ele muito prontamente já está utilizando essa narrativa de novo para dizer que, bom, os responsáveis por esse evento são esses e esses grupos, enfim, se a minha vida hoje está em risco, isso é em ampla medida responsabilidade desses grupos, e a gente sabe como é que isso funcionou em 2018, a ver como é que a população brasileira reage na tentativa de reavivar essa dimensão de novas ferramentas e estratégias de comunicação. Então, inicialmente, o que eu te diria é isso, porque senão, Ellen, eu sou muito prolixo, eu vou embora no meu raciocínio, eu fico falando meia hora sem parar. Eu acho que, inicialmente, a contribuição inicial que eu tenho para fazer acerca desse primeiro livro, que é a Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI, são essas. Muito obrigada, César Calijon. Vamos já passar para o professor Rafael Valim, mas mais uma vez agradecer a presença do professor aqui conosco.
Obrigado, Ellen. É uma satisfação compartilhar esse painel com o meu querido César Callejon, que é um jornalista que tem feito um trabalho extraordinário a respeito do bolsonarismo, e do nosso queridíssimo Jean Willis, um grande símbolo da democracia perdida, mas que logo será restaurada. Não é mesmo, Jean? Então, é uma grande alegria. Não é simples explicar esse tema, as origens do bolsonarismo, sobretudo num tempo tão limitado. O que eu vou procurar fazer aqui é lançar algumas reflexões, sobretudo a partir do que nos disse o César, e para que a gente possa dialogar um pouco. Uma primeira consideração que eu faço é estabelecer uma distinção entre o que é o movimento, por assim dizer, esse fenômeno social do bolsonarismo e a ascensão, propriamente, do Bolsonaro em 2018. Me parece que são coisas distintas, né? Assim como nós podemos fazer a distinção entre lava-jato e lavajatismo, né? A lava-jato, praticamente sepultada, não se confunde com o lavajatismo, que é o autoritarismo no nosso sistema de justiça. Assim, eu entendo com o chamado bolsonarismo, né? A superação do Bolsonaro, ou a sua possível derrota no ano que vem, não vai apagar esse movimento social, né? Há vários motivos que estão sendo largamente estudados, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo, e que têm um rótulo, geralmente, de populismo de extrema-direita, né? No Brasil, me parece que a gente precisa estudar mais, de maneira qualitativa, esse grupo de pessoas que nós alcunhamos de bolsonaristas, né? Inclusive, pelo IRI, que é um instituto que eu dirijo, junto com Valfrido Vardi e outros colegas, nós recentemente elaboramos uma pesquisa nesse sentido que vamos anunciar nos próximos dias, justamente nessa tentativa de compreender mais esse conjunto de pessoas, porque senão a gente também fica num discurso maniqueísta de, olha, nós temos 20% de fascistas no Brasil, e as coisas não são bem assim, né? Nem toda pessoa que votou em 2018 no Bolsonaro, isso não é meramente uma opinião, mas a partir de dados empíricos, não são todas essas pessoas que podem ser caracterizadas como fascistas, né? E me parece importante não fazer essas generalizações. Agora, como chegamos nesse estado de coisas? Como chegamos nesse ponto em que estamos? Algumas variáveis ou alguns fatores determinantes. O primeiro deles foi, obviamente, essa manipulação do discurso anticorrupção, né? Houve uma manipulação grosseira da opinião pública a partir da Operação Lava Jato. Hoje tudo isso está descortinado, isso está absolutamente claro. Sérgio, professor Rafael Valim, acho que a internet dele oscilou um pouco, né? A gente podia abrir um pouco para o Jean comentar enquanto o professor não volta? Pode ser, Jean? Muito obrigada. Seu áudio está fechado. Perdão. Pronto. Agora está aberto. Obrigado, Ellen. Boa tarde a quem está nos acompanhando. Boa tarde, César. César, o senhor pronuncia Callejon ou Callejon?
Calejón, querido, é uma pergunta recorrente, sim. Bom, eu ia pronunciar Calejón, porque como eu estou na Espanha, a tendência é ler Calejón, mas Calejón, tá bem. E, bom, quando o professor Rafael voltar, eu dou boa noite para ele. Eu também vou fazer breves comentários em cima do que o César trouxe. Pontuando mesmo para organizar o pensamento, porque, como disse o professor Rafael, é muito difícil falar de assunto tão complexo em tão pouco tempo, e tampouco o que a gente vai discutir aqui vai fazer um diagnóstico preciso desse fenômeno, né? Eu acho que a gente ainda vai demorar muito tempo para entender esse fenômeno, assim como hoje uma série de pensadores das mais diferentes áreas das ciências humanas se dedica a entender o fenômeno do nazifascismo na Europa dos anos 30. Então, a gente ainda vai buscar entender esse fenômeno por muito tempo. Mas queria colaborar aqui com o César e dizer que o antipetismo é uma força política ou um discurso comunicacional, pelo menos, muito anterior a 2016, e a gente pode dizer que o antipetismo nasce com a própria origem do PT como partido-movimento, e um partido que se estrutura como um partido-movimento que faz parte das forças que derrubam a ditadura militar que durou 24 anos. Né? Então, só para lembrar de discursos antipetistas dos meios de comunicação de massa hegemônicos, e aí eu não vou lembrar não só da manipulação do debate, a evidente manipulação do debate entre Lula e Collor em 1989 por parte da Rede Globo, mas lembrar, por exemplo, que quando Abílio Diniz foi sequestrado, alguém teve a ideia de vestir os sequestradores com camisas do PT e apresentá-los na televisão com as camisas do PT para sugerir que o PT estava por trás do sequestro de Abílio Diniz. Isso para ficar só em 2 exemplos. Para não falar, por exemplo, eu dei uma aula para a Fundação Perseu Abramo sobre fake news, e eu recuperei para distinguir o tipo de fake news, de desinformação perpetrada pelos meios de massa e pelas as novas tecnologias da comunicação. Eu recuperei uma fake news antiga do estado de São Paulo acerca do Lula, que, não por coincidência, aponta que o Lula tinha uma casa no Guarujá. Isso em 1983, quando o Lula foi candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT. Então, o antipetismo é uma força, ou pelo menos um discurso comunicacional, ou uma força política anterior, e eu diria que serviu como uma espécie de suave veneno que, a despeito das vitórias do PT, das vitórias eleitorais do PT, foi impregnando o imaginário da classe média, ganhando força, aí o César tem toda a razão, a partir de 2013, né? Assim, com as chamadas jornadas de 2013. O antipetismo, nesse sentido, é como diz o Ernesto Laclau, uma espécie de significante vazio, cuja o preenchimento semântico vai aproximá-lo da ideia de comunismo, né, que esse fantasma que assombra as direitas em toda a América Latina e também na Europa. Né? O elitismo que o César traz, essa característica elitista, está impregnado por um diagnóstico que a Lilian Schwartz fez muito bem do autoritarismo brasileiro, né, no livro dela sobre o autoritarismo brasileiro, em que a Lilian vai buscar os fundamentos desse autoritarismo no passado colonial, na escravidão, né, no escravismo, né, porque não se tratava só de ter escravo, mas da indústria e comércio de escravos do mundo para mover a economia. Esse elemento da religiosidade que ele traz, para mim, é o elemento mais central no bolsonarismo, e o bolsonarismo como uma expressão, com nome, agora etiquetada da extrema-direita brasileira, né? E eu digo o mais importante porque as bases bolsonaristas são feitas das igrejas neopentecostais, que de alguma maneira funcionam como embriões de Estado, assim como as milícias também funcionam como embriões de Estado, ou as quadrilhas, os cartéis de narcotráfico, né? Inclusive com casos em que igrejas servem de lavanderia a esses negócios. Então, tem esse aspecto da organização criminosa, mas tem o discurso religioso que manipula principalmente a homofobia. Então, o primeiro ódio, a primeira emoção política, eu posso dizer assim, o primeiro ódio a catalisar o corpo social utilizado pelo bolsonarismo foi a homofobia, né? Foi porque a homofobia é
essa aversão, esse conjunto de práticas e violências e discursos que tem uma certa ubiquidade na sociedade brasileira, né? Não tá só da extrema-direita, embora ela vocalize de maneira clara, a homofobia está nas classes mais altas, está na classe baixa, classe C e D, está no lumpesinato, se a gente pensar aqui no lumpen, nas pessoas, nos moradores, das pessoas vivendo em situação de rua, na Cracolândia, mesmo ali, as travestis que fazem abuso do crack são vítimas da violência, da homofobia entre as próprias pessoas usuárias de crack. Então, a homofobia ela tem essa ubiquidade, foi o primeiro elemento discursivo, digamos assim, mais claro, utilizado por essa extrema-direita para produzir essa coesão social, e foi o conteúdo das primeiras fake news, da primeira desinformação. E eu falo do lugar não só do analista, mas da vítima dessa forma de violência política. O Calejão traz o elemento que ele chama de antissistêmico, né? que a Lava Jato encarnou um pouco com a sua Lofé, o Rafael pode retomar a fala dele e explicar isso melhor, mas eu diria que é uma criminalização da política, né, que caracteriza os fenômenos de populismo e autoritarismo, sobretudo os de direita, né, que não haja autoritarismo ou governos autoritários autoproclamados de esquerda. Nós sabemos aí que existe a Venezuela, Cuba é uma ditadura autoproclamada de esquerda, enfim, mas principalmente nos governos, entre políticos de direitas e grupos de direita e de extrema-direita, há sempre uma tendência a criminalizar a política como um todo e jogar contra essa praxis humana, né, que é tão fundamental e que é o grande antídoto da barbárie. Então, e por fim, ele traz o aspecto da desinformação, que é o que mais eu tenho me dedicado, porque é um fenômeno que não é brasileiro, é um fenômeno global, tem a ver com essa mutação do capitalismo neoliberal num capitalismo de plataforma, num capitalismo de vigilância e na conversão dos nossos dados em commodities, na verdade, como dizer, produtos, em mercadorias, desculpe, na conversão dos nossos dados em mercadorias negociáveis, não só para empresas, mas também para grupos políticos. Muito obrigada, Jean. Vamos retomar agora com o professor Rafael, que teve um pequeno problema na internet. Professor, está sem áudio. E agora? Estão me ouvindo? Sim, tá. Perfeito. Vamos lá, só faltava essa. Mil desculpas pelo meu problema aqui técnico, mas eu acho que eu parei quando eu comecei a falar sobre a manipulação da Lava Jato, né? Então, naquele momento, o que nós vimos, que hoje está muito claro, é que, a partir dessa bandeira anticorrupção, de uma grande operação anticorrupção, se operou uma divinização, por assim dizer, uma santificação de determinados atores e uma demonização de outros atores políticos, isso numa cisão falsa, ou numa separação forjada, né, fraudulenta, e que confluiu no resultado que nós conhecemos, entre outras coisas, né, que é o que nós já que o Jean tão bem colocou e que o César colocou também, né? Essas operações anticorrupção, e a Lava Jato é um grande exemplo disso, do que nós chamamos de lawfare, são sempre articulações entre o sistema de justiça e os meios de comunicação, né? Não se faz, não se produz o efeito desejado do lawfare sem essa articulação, e uma articulação muito bem feita que se fez no Brasil e que, por uma série de outras razões, acabou sendo desvendada. Agora, o fenômeno do bolsonarismo, isso eu sempre insisto em dizer, ele é, no fundo, um fenômeno autoritário, né? E entre, por exemplo, o lavajatismo e o bolsonarismo, há uma identificação muito grande,
né, há uma semelhança muito grande, porque são todos fenômenos autoritários também, num contexto neoliberal de esvaziamento ou de dessimbolização do mundo, e que correspondem ou que são o resultado dessa constante na nossa história de não termos jamais rompido com as nossas raízes autoritárias, e aqui nem preciso dizer, Bolsonaro é um filho legítimo da ditadura militar, se declara assim e na verdade, usa isso até como plataforma política, porque justamente não fizemos uma justiça de transição e não rompemos com esse passado e com esse fantasma que agora nos assombra. Portanto, eu também insisto que, assim como nós não fizemos, à época, um verdadeiro enfrentamento desse autoritarismo, desse nosso passado autoritário, ao que tudo indica, não passaremos a limpo também esse período, e agora digo Lava Jato como já um passado, né? Parece que não vamos passar a limpo a Lava Jato para que não ocorra esse fenômeno novamente no nosso sistema de justiça, e é bem provável que com o bolsonarismo ocorra o mesmo, né? Que toda essa grande tragédia que nós vivemos, com um genocídio resultante também dessa opção eleitoral, que ainda que digamos que foi fraudulenta, foi, enfim, por vias democráticas, temos um sujeito que é talhado, que é um sujeito que é moldado para destruir a democracia, né? Então, não parece também que tenhamos ou que venhamos a ter como se fosse uma justiça de transição também desse momento que nós estamos vivendo. Para encerrar essas minhas considerações iniciais, o que me parece importante, e aí reitero o que disse no início, a esquerda no Brasil, o campo progressista de modo geral, me parece que, ora, superestima as capacidades do bolsonarismo e muitas vezes entra na manipulação da informação, que o Jean é um grande especialista e que o bolsonarismo se utiliza com rara habilidade, né? Então, todo esse discurso, esse atentado diário à democracia, dizendo, olha, se não fizer isso, eu vou dar um golpe, e muitas vezes perdemos uma energia enorme fazendo contestações pontuais, ou ficando, muitas vezes, até imobilizados com medo de um golpe ou de coisas do gênero, e acabamos não nos debruçando com objetividade sobre esse fenômeno, né? É certo que nós temos uma parcela da sociedade brasileira extremamente autoritária e que, em rigor, não cabe numa democracia constitucional, né? Mas ela é menor que muitas vezes nós supomos, né? Tem uma parcela que, até pela desigualdade brutal que marca a nossa sociedade, está completamente sem horizonte. Então, o que seduz essa parcela da população não é propriamente o discurso autoritário, mas é o discurso de ruptura, é o discurso que no final a ruptura é uma esperança, que, olha, se mesmo com governo, ou com governos progressistas, eu não tenho a mínima chance, eu não tenho qualquer melhoria nas minhas condições de vida, eu preciso tentar outra coisa, eu preciso
Portanto, na raiz também desse problema há essa profunda desigualdade que rompe praticamente com o pacto social, né? E então o que mais seduz na minha visão logo, Jean, eu preciso te passar também esse estudo que nós fizemos com a turma lá da UERJ, com o João Feres, com um estudo muito interessante para ver que muitas vezes o bicho não é o bicho não é tão bravo quanto parece. Estou dizendo no que toca à sustentação popular do Bolsonaro. Não é certo que o Bolsonaro, eu digo também, ele nem pertence à política, é um grupo de delinquentes que ocupa a presidência da República, né? Eles estão fora do universo político, não é aquilo que a gente entende como um político corrupto, um mau político, ele está muito além disso, né? Mas o bolsonarismo como um fenômeno social precisa ser melhor estudado e melhor compreendido na minha visão. Falei demais, Ellen, desculpe aí. Não falou não, professor, foi perfeito. E essa sua fala sobre justiça de transição chama muita atenção da gente, né? Que no país que a gente tem 537 mil mortos, em que todo mundo perdeu alguém, né? Algumas pessoas perderam muita gente, a gente acha inadmissível pensar em não ter justiça de transição. Bolsonaro não precisa só deixar de ser presidente da República, ele tem que ser responsabilizado criminalmente pelo que a gente está vivendo nesse país, por essa grande tragédia. Então, é uma fala extremamente importante. E pensar em como essa rede de mentiras e essa rede de violência estrutura o bolsonarismo é muito importante para a gente. Mas vamos voltar agora para o César Calejón, para ele refletir mais um pouco conosco, aproveitar que nós temos tempo. Viu aí o nível do debate das pessoas que participam, né? Bom, eu concordo com tudo que foi dito, me parece que tudo que o Jean colocou foi muito pertinente, eu concordo que o antipetismo é uma construção que vem há décadas e, sobretudo, me parece que a partir de 2005 já é essa definição mais pontual que a gente teve determinada para a eleição de 2018. É por isso que, nessa ocasião, no livro, eu coloquei a partir de 2005, mas eu concordo contigo. Existe, em ampla medida, uma construção que vem desde que a classe trabalhadora começa a se organizar, isso não só no Brasil, como você bem sabe e colocou, em diversas partes do mundo. Também concordo com todos os pontos que o professor Valim colocou. O primeiro capítulo do livro, A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI, dá conta da concentração de renda exacerbada que existe. Esse é o nome, inclusive, do capítulo. A concentração de renda e a desigualdade política como uma escolha a ser repensada. Essa ideia não é minha, é do Tomás Piketty e de outros grandes pensadores que eu estou só replicando, mas me parece que sim, me parece que a colocação do Valim nesse sentido é muito pertinente. A gente precisa ser capaz de olhar para esses processos de desigualdade que são absolutamente nevrálgicos no sentido de entender o que quer que se manifeste na própria população brasileira. Nesse sentido, Ellen, depois da ascensão do bolsonarismo, que é essa reflexão inicial que eu faço no primeiro trabalho, vem a Tempestade Perfeita. O nome do livro é Tempestade Perfeita, o bolsonarismo e a sindemia Covid-19 no Brasil, que vai ser lançado no começo, a pré-venda, no começo de agosto agora, pela própria editora Contra a Corrente, a convite do professor Valim. Na minha opinião, isso foi um motivo de orgulho e grande alegria, porque a Contracorrente é hoje possivelmente a principal editora no país no que diz respeito a fomentar pensamento crítico. E como eu disse, eu vou me ater ao tema aqui, porque senão eu vou embora, mas pensamento crítico é absolutamente fundamental para tudo que se segue nas próximas décadas. Vocês viram aí o professor Valim dar conta de que o bolsonarismo não se encerra com o Bolsonaro. Pelo menos esses elementos centrais que deram margem para a ascensão do bolsonarismo, eles não estão restritos à figura do próprio Jair Bolsonaro. Nesse segundo livro, que vai ser lançado pela Contracorrente, eu dou conta de que se a gente continua subvertendo as regras do jogo democrático, na forma da própria Lava Jato, esse tipo de ativismo judicial que a gente viu ser perpetrado no Brasil ao longo da última década,
se a gente continua estimulando o dogma religioso, e se a gente não oferece algum tipo de opção de construção de vida para grandes massas populacionais brasileiras, daqui a 10, 20, 30 anos, talvez o Bolsonaro e o bolsonarismo, como ele está constituído hoje, não estejam mais aí, mas a gente vai ter o que nesse segundo livro, que sai pela contracorrente, eu chamo de teocracia evangélica miliciana, que, de muitas maneiras, isso já está se desenhando. Você está vendo o André Mendonça assumir um cargo na principal corte, na Corte Constitucional do país, dizendo que ali o que vale é a Bíblia. Efetivamente, norteando as suas decisões através de um texto religioso. Então, isso é muito sintomático e é muito perigoso. Agora, para dar conta do que eu trato nesse segundo livro, que é A Tempestade Perfeita, me proponho a avaliar essa interseção entre o bolsonarismo e a Covid-19, que criou a própria tempestade perfeita e, portanto, para o Brasil, e, portanto, o próprio título do trabalho nesse sentido. Nessa obra, eu dou conta de que essa interseção, sobretudo por conta das tomadas de decisão do bolsonarismo e não só do presidente da República, criou uma crise institucional com múltiplas dimensões. A primeira é dentro do governo federal, dentro do próprio governo federal, por isso que vocês veem com tanta frequência Mourão reclamando que não participa de reuniões ministeriais, por isso que você vê deputado da base aliada até então denunciando os processos de corrupção no governo, enfim, dentro do próprio governo federal. O segundo é entre os níveis federativos. Você viu o presidente da República brigando com todos os governadores, prefeitos municipais, tentando via decreto, derrubar processo de distanciamento social entre os níveis federativos. O terceiro é com outros poderes da República. Então, você viu o bolsonarismo e o executivo nessa instância brigar de forma muito enfática com o legislativo e com o judiciário. Hoje, cedo, tinha uma reunião marcada entre os chefes dos respectivos poderes, que é para, de alguma forma, ver se a coisa consegue ficar minimamente alinhada. Deu no que deu, o Bolsonaro está internado nesse momento. Por último, é uma crise muito forte junto à própria sociedade internacional. Então, você viu o bolsonarismo criar caso com a China, você viu o bolsonarismo criar caso com os Estados Unidos de Biden. Basicamente, o bolsonarismo brigou com o planeta inteiro a cargo de defender não o regime americano de forma mais ampla, mas a própria gestão do Donald Trump. Essa crise institucional com dimensões múltiplas é uma parte muito fundamental para entender o porquê que a gente está numa situação tão calamitosa atualmente que transcende a crise sanitária. Você tem uma crise social, econômica, política, sanitária, o que caracteriza uma própria sindemia. Esse conceito também não é meu. Eu me apropriei de um conceito de um pesquisador americano que sintetiza esse conceito pela primeira vez na década de 40, 50, enfim, acho que ou no começo da segunda metade do século XX. Então, o Tempestade Perfeita dá conta de tudo isso que foi discutido aqui e foi colocado com muita propriedade, tanto pelo Jean quanto pelo professor Valim nessa medida. Então, me parece que sim, a gente tem, o campo progressista tem uma tarefa de casa enorme para fazer, a gente precisa ser capaz de olhar para fatores mais amplos. É por isso que eu dou conta no primeiro trabalho do elitismo histórico-cultural, porque o que a gente tem hoje é determinado histórico e culturalmente. Então, se a gente não for capaz de olhar para esses parâmetros e repensar essa escolha deliberada que a gente vem fazendo para fazer a manutenção desses processos de desigualdade que a gente tem no Brasil, vai ficar muito difícil evitar que propostas sociopolíticas similares se apresentem com muita ênfase no Brasil ao longo das próximas décadas. Então, me parece que sim, me parece que tudo que foi colocado em ampla medida aqui é muito pertinente. Muito obrigada, César Calijon. Acho que eu vou voltar agora para o professor Rafael, né? E depois para o Jean, para essa fala final. Pode ser? Vamos lá, Ellen. O César tem, como eu disse, ele tem feito um trabalho extraordinário na sua
especialmente na sua coluna do UOL sobre o bolsonarismo, e claro que eu recomendo fortemente a leitura dos seus livros, não porque eu sou o editor de um deles, mas porque realmente são muito valiosos para entender esse fenômeno. Para finalizar e encerrar minha participação aqui, eu gostaria de colocar um pouquinho da perspectiva jurídica, que é o meu campo específico de pesquisa e de reflexão, né? Porque o chamado bolsonarismo e o próprio Bolsonaro, que vamos dizer assim, é o líder desse fenômeno, que encarna esse fenômeno, são figuras rigorosamente antijurídicas, por assim dizer, para simplificar, né? São figuras que são inconstitucionalidades ambulantes. Eles solapam, eles fragilizam, para dizer o mínimo, os dois pilares nos quais se sustenta uma democracia constitucional, né? Todos os dias eles vulneram, eles atacam os direitos fundamentais, que são um dos pilares da democracia constitucional, é aquela zona, é aquele espaço em que nenhuma maioria ocasional pode avançar, né? Nenhuma maioria ocasional pode colocar em questão ou pode pretender acabar com a liberdade de expressão, não pode acabar com o direito à vida, com a liberdade enfim, com qualquer liberdade que nós cogitemos e que estão previstas no nosso texto constitucional. Bolsonaro e o bolsonarismo, e o Jean até colocou isso na questão de gênero, eles atacam todos os dias os direitos fundamentais, né? Não só por pronunciamentos, mas também na prática, né? Basta ver os seus auxiliares, os ministros, desde o ministro do Meio Ambiente ou o ministro da Justiça, qualquer um deles, eles não estão lá para defender a Constituição Federal, senão que exatamente servir aos interesses econômicos e destruir esses direitos fundamentais. Por outro lado, eles acabam também com outro pilar da democracia constitucional, que é a própria lógica majoritária. A ideia de maioria, de povo, e aí nós entramos um pouco na discussão sobre populismo, é sempre uma ideia de pluralismo, é sempre uma ideia de conviver com a diferença e, a partir desse processo dialético e também de alternância, nós conseguiremos avançar, sempre numa perspectiva de progresso, né? O Bolsonaro, ele, na verdade, o povo para Bolsonaro é simplesmente aquelas pessoas que o acompanham, né? Quem não está ao lado dele não é considerado povo e, por consequência, é considerado um inimigo, e um inimigo a ser abatido, né? Então, essa visão parcial que é própria do populismo, de essa má compreensão, e que é sempre antipluralista, está também dentro desse fenômeno do bolsonarismo, né? E, agora, eu sempre digo também, isso eu falo na qualidade de um jurista, de alguém que lê os fenômenos a partir do direito. O direito é incapaz de resolver ou de superar o bolsonarismo, né? Isso a gente vê todos os dias. As instituições não estão funcionando, como muitos gostam de dizer, não estão funcionando. E o direito está sequestrado
pela política e, em última análise, pelos interesses econômicos. Não é o direito que vai dar conta disso. É só a mobilização popular, é exatamente a política que pode salvar o direito e salvar a Constituição como um mínimo de civilidade para que a gente possa reconstruir o país. Nesse momento, e isso eu vejo as pessoas, quando eu faço algum comentário público sobre Constituição, alguma coisa assim, as pessoas falam, tá, mas vocês estão falando disso ainda? E é justa essa indignação das pessoas, né? Porque nos termos da nossa Constituição, na primeira fala, no primeiro pronunciamento do presidente com conteúdo racista ou qualquer outro conteúdo que a gente assiste todos os dias, lamentavelmente, que atente contra os direitos fundamentais, ele deveria ser defenestrado, deveria ser destituído do cargo que ocupa. Então, é realmente uma situação de, olha, para de falar do direito, que isso é uma bobagem. E, realmente, o direito perdeu a sua capacidade de regulação, a sua capacidade de disciplina do poder, e é só a partir da articulação, da mobilização social, que nós vamos recuperar e poder, na verdade, ter a possibilidade de superar o fenômeno do bolsonarismo, do qual nós somos atualmente reféns. Muito obrigada, professor Rafael Valim. Agora vamos retomar com o Jean. Está sem áudio. Bom, agora sim, tem o áudio. São tantas coisas, né, sobre essa situação, sobre esse fenômeno, mas eu diria, Valim, que o direito e o sistema de justiça não está sequestrado só pelos poderes econômicos, se não está ele mesmo infectado pelo bolsonarismo, né? Por essa visão de mundo, por essa forma de compreender e organizar o mundo que é típica do populismo. Essa organização do mundo entre nós e eles aqueles a serem abatidos em todos os aspectos simbólicos, reais e por aí vai. Que, como você bem colocou, que há pessoas dedicadas a estudar esse fenômeno e que a própria Hannah Arendt trata isso nas origens do totalitarismo. Nesse sentido, a crise que o Caleron fala, né, que o bolsonarismo desencadeou, na verdade, não existe bolsonarismo sem essa permanente crise, né? Quer dizer, os governos populistas ou governos fascistas, ou governos de inspiração fascistas, ou a deriva fascistas, ou com políticas fascistas, porque há vários, né, nessa variação de cinzas, esse governo ele opera a partir dessa permanente guerra, dessa permanente desestabilização, seja da relação entre os entes federados, entre os demais poderes da República e mesmo nas relações internacionais. Ou seja, não é um acidente de percurso, né? O bolsonarismo funciona e tem que funcionar nesse aspecto, né? Como outros fenômenos de populismo e fascismo. A antropóloga Rosana Pinheiro Machado fez, se eu não me engano, com a Esther Solano, um trabalho de etnografia entre eleitores de Bolsonaro do sul do país, né? Eu concordo com o Valim quando ele diz que a gente precisa entender que nem todos os eleitores de Bolsonaro são fascistas, que às vezes o desejo de ruptura sistêmica tem a ver com uma esperança. Eu concordo com tudo isso, né? Mas eu acho também que a gente não pode cair num certo paternalismo e numa certa ingenuidade sobre a identificação das pessoas com o mal, né? Para mim, que estou estudando o fenômeno da desinformação e de uma maneira muito interdisciplinar, inclusive nos aspectos neurolinguísticos, de formação das identidades, das subjetividades, eu venho levando muito em conta esse aspecto, que foi um aspecto fundamental para a ascensão da extrema-direita no mundo, esse elemento da manipulação do medo e, portanto, do horror originário da alteridade, né? Do horror do outro, aquilo que seria constitutivo da nossa subjetividade, essa relação com o outro, com a alteridade,
e, portanto, muitas vezes uma fantasia de aniquilação da alteridade. A extrema-direita manipulou esse medo, e esse medo teve diferentes faces em lugares diferentes do mundo. Né? Na Europa, essa face do medo está muito encarnada na xenofobia e na violência contra os imigrantes. No caso da França, contra os imigrantes árabes de origem muçulmana. Né? Então, cada um vai ganhando um aspecto, mas, no fundo, é essa manipulação do medo e essa identificação das pessoas com essa estrutura maléfica, né? O mal é uma estrutura de pensamento. Então, se as pessoas não são fascistas, porque não há fascistas desde sempre fascistas, as pessoas são capazes de se tornar fascistas graças a essa manipulação. Aliás, essa é toda a base da argumentação de Hannah Arendt em Eichmann, em Jerusalém, que não foi compreendida, inclusive, por muita gente que usa o termo dela da banalidade do mal. Ou seja, as pessoas não são fascistas por natureza, né? Na verdade, o mal é uma estrutura de pensamento que se organiza a partir da propaganda política, da desinformação, e as pessoas podem se tornar fascistas. E ainda que você talvez tenha razão, né? E eu fico feliz com essa notícia, você dizer que o monstro não é tão grande quanto parece, na quantidade, em termos de quantidade. Eu sempre me lembro de uma frase do Yuval Noah Harari, que ele disse que a humanidade demorou muito tempo para construir tudo que a gente tem de bacana, e foi um esforço coletivo para construir tudo que a gente tem de bom, né? Mas bastam 6 idiotas, 6 imbecis para colocar toda a civilização em risco. Ele fala isso em termos dos líderes políticos que têm sob seu comando as armas de extermínio em massa, né? Que podem colocar ou fazer o planeta desaparecer num piscar de olhos. Então, eu sigo cético com essas pessoas. Acho que a gente tem que sim encontrar modos de se comunicar com essas pessoas, entender que elas não são fascistas desde sempre, que elas não nasceram fascistas, mas elas podem sim se tornar fascistas, porque tem esse componente ali dentro delas. Que mais que eu queria falar? Por fim, essa questão da justiça de transição. É difícil uma justiça de transição quando nós temos um sistema de justiça cooptado ou comandado pelos poderes econômicos, quando os meios de comunicação de massa operam contra qualquer governo que quer promover uma justiça de transição e colocar à luz os crimes e punir os criminosos, né, os assassinos da ditadura militar, os covardes torturadores, e por aí vai. E essa batalha da cultural, né, é a grande batalha. Ou seja, disputar esses conceitos, desconstruir esses preconceitos profundamente arraigados, é a batalha grande que a gente tem pela frente. Como disse Drummond num verso maravilhoso, lutar com palavras é a luta mais vã. Entretanto, lutamos, mal rompe amanhã. Muito obrigada, Jean, por essa brilhante participação. Acho que a gente escutaria vocês aqui por mais 1 hora ou 2 horas. Seria muito proveitoso a gente continuar debatendo. E eu fiquei refletindo, porque a minha geração tem falado muito em uma transformação civilizatória, que nós precisamos viver outra civilização. Essa daqui não dá. Essa civilização é terreno fértil para a violência, é um terreno fértil para as opressões, não é um terreno fértil para a juventude negra continuar viva, não é um terreno fértil para a gente morar nas periferias, e é um terreno fértil para o bolsonarismo, né? Que é tudo isso que vocês descreveram aqui e ainda mais violento. Mas agradecer muito a participação de vocês aqui hoje conosco, dizer que essa atividade, esse programa, o Pauta Brasil, está sendo retransmitido pelos canais do DCM, da revista Fórum, do Brasil 247, nossos parceiros, pelas redes do PT, da Fundação Perseu Abramo também. Agradecer a todos que nos acompanham. É um programa que acontece todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 17 horas. Agradecer a vocês por terem aceitado estar aqui com a gente. A gente ainda tem mais alguns minutinhos. César, se você quiser se despedir, acabei não falando para você que era a sua fala final, a gente pode ir se despedindo e, em seguida, a gente vai ver um vídeo sobre a revista Focus, que sai semanalmente. Não, eu quero te agradecer demais, Ellen, quero agradecer Jean e Valim, são craques absolutos da nossa vida pública,
É uma honra estar com esse nível de debate. Quero recomendar, me parece que de tudo que a gente discutiu, eu gostaria de fazer uma outra colaboração acerca de elitismo histórico-cultural e como eu entendo isso tem que estar no cerne do debate, aonde hoje está o embate de classes. Mas eu precisaria de outra 1 hora para discorrer acerca disso, e a gente, enfim, eu tenho só dois minutos para terminar minha fala. Nesse sentido, me parece que de tudo que eu venho avaliando, Ellen, se eu pudesse sintetizar o meu raciocínio em duas frases, em 2 palavras, seria pensamento crítico. E isso eu acho que o trabalho do Rafael Valim e da Contracorrente e do Jean também, em ampla medida, são referências a serem respeitadas, a serem consultadas, a serem buscadas. Então, para as pessoas, para os colegas, aproveito para deixar um abraço para o Rovai, para o Atushi, para as pessoas que são comunicadores, referências do campo progressista. Então, me parece que pensamento crítico é absolutamente nevrálgico nesse sentido, e isso é extremamente difícil. É extremamente difícil fomentar pensamento crítico. Você não pode ensinar a pessoa o que é pensamento crítico. Já está na própria natureza do pensamento crítico não aceitar a coisa pronta, questionar, se basear em uma série de parâmetros que muitas vezes são abstratos. Então, é extremamente difícil. Mas eu deixaria essa consideração final. Procurem os títulos da editora Contracorrente, são maravilhosos. Eu aprendi, nos últimos 3, 4 meses, eu li 3, 4 livros de diferentes autores, e assim, é de um conhecimento e de uma... É encantador. Procurem os títulos da Contracorrente, porque isso faz todo sentido, considerando tudo que a gente discutiu hoje aqui. Então, deixa um abraço grande pro Valim, para Jean, um beijo grande, Ellen, para você. Obrigado pela oportunidade. Para o Mercadante também, gostaria o Danilo, que organizou com muita propriedade essa nossa conversa hoje. E deixa um abraço grande para todos vocês, eternamente grato pelo que a gente foi capaz de produzir aqui hoje. Muito obrigada a todos e todas, e até a próxima, até a sexta-feira.